Oi pessoal, tudo bem? Eu vou mostrar agora para vocês como fazer um grid no CSS. Que vocês têm esses exercícios, mas eu não vou mostrar exatamente como resolver eles. Eu vou mostrar como criar um grid e aí depois vai caber a vocês resolver eles, tá? O grid ele pode ser resolvido de várias formas dentro do CSS. Uma das formas é utilizando frameworks que nem o Bootstrap ou aqui o próprio Materialize, tá? É só entrar assim no Bootstrap, procurar grid aí, aqui já vai aparecer. E aí ele te mostra, se você quiser criar um grid de 3 colunas. Então você usa um container, um row e você cria 3 colunas, tá? Aí depois ele te dá outros exemplos aqui embaixo. 2 colunas, 3 colunas e assim vai. No Materialize é exatamente a mesma coisa. A única coisa que é diferente é o nome das classes, tá? Que vocês vão ter que pesquisar isso. Mas os dois vão resolver assim, esse problema da mesma forma, tá? Às vezes você fala, não quero usar nenhum framework, quero fazer CSS na mão ali, setando as larguras e tudo. Aqui dentro do W3 School, ele te mostra também como fazer isso. Por exemplo, esse grid aqui de 2 colunas, uma com 25%, a outra com 75%. Ele usou float aqui e aí ele resolveu com as larguras setando na mão, tá? E aí você pode fazer um grid de 12 colunas e aí ele te mostra aqui quais são as larguras que você tem que colocar. Bom, essa é uma forma um pouco mais antiga de como fazer o grid. O bom dela é que vai funcionar em todos os navegadores, né? Mas hoje já tem uma forma nativa do CSS que chama CSS Grid, que é o que eu vou mostrar hoje para vocês. Se vocês procurarem aqui dentro do Can I Use, vocês vão encontrar aqui que ele já está dando suporte para 91% dos navegadores. Isso é uma coisa boa, a grande questão é que muitos computadores ainda não usam os navegadores mais novos e tudo. Então, se você precisar fazer um site que dê suporte para praticamente tudo, o CSS Grid ainda não é o que você vai conseguir usar, tá? Mas vamos pensar no futuro, vamos aprender algumas coisas novas, então por isso que eu vou mostrar para vocês. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai entrar aqui no Replit, tá? Eu vou criar um novo Replit de HTML e CSS. E aí eu vou fazer dois exemplos bem rapidinho com vocês. Um vai ser o que? Vai ser um grid de 3 colunas com 3 linhas. Então vão ser 9 quadradinhos, 3 em cada linha e 3 em cada coluna. Tá? Aí para isso, o que eu já vou fazer? Vou criar aqui as divs desses quadradinhos. Tá? E aí eu vou colocar uma classe. Vai ser one e item one. E eu vou fazer isso para todos eles, tá? Bom, agora eu já criei todas as divs aqui que a gente vai precisar para os nossos quadradinhos. Eu vou só rodar aqui para a gente conseguir ver elas, tá? O que acontece? O CSS Grid ele precisa que você tenha um componente, uma tag, né, com uma classe que englobe tudo, que englobe todo o seu grid. Então, para isso, eu vou ter que criar aqui uma div que vai se chamar que vai ter uma classe chamada container. Tá? E aí colocar todos esses elementos dentro dessa div. Tá aqui. Beleza. Rodar, a gente consegue ver todos os itens aqui, um embaixo do outro. Agora vamos lá para o CSS. Tá? No CSS, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar a classe container e falar o que para ela? O display dela vai ser do tipo grid. Tá? Isso que a gente vai ter que fazer. E aí, o que eu vou fazer só para ficar mais visual aqui, tá? Eu vou colocar classes de cor dentro de cada classe desses números aqui, só para a gente visualizar melhor. Então, vou fazer isso aqui rapidinho, tá?
Agora que eu já coloquei aqui as classes de cor dentro de cada classe, de cada número, eu vou rodar só para a gente ver como que ficou. Bom, tá aqui. Cada item um embaixo do outro com a sua devida cor, certo? E aí, o que a gente precisa fazer? A gente já falou para ele ser grid e colocou a cor em cada um. O que a gente precisa fazer agora é bem simples. É só falar para o container quantas colunas e quantas linhas tem o nosso grid. E aí a gente faz grid template columns e a gente vai falar então que ele vai ter 3 colunas, tá? E como que a gente faz isso dentro do CSS Grid? Tem uma propriedade que chama FR, que é de fração, uma fração. Então, se eu quero que tenha 3 colunas e as 3 tenham a mesma largura, eu vou colocar um FR, um FR, um FR. Então, ele vai dividir a tela por 3 e cada um vai ter, o mesmo tamanho, tá? E eu vou fazer a mesma coisa, grid template rows. Aqui a gente não consegue usar fração, porque o navegador só consegue pegar a largura total da tela e não a altura, certo? Então aqui a gente pode usar em pixels mesmo, por exemplo. Então eu vou usar aqui 100 pixels, 100 pixels e 100 pixels. Se a gente rodar isso, ficou o nosso quadradinho aqui com um grid de 3 por 3, tá? A gente vê aqui cada um deles, estão divididos, a largura é a mesma e as linhas aqui são as mesmas. Se eu falar, pô, eu quero que o grid do meio seja o dobro do tamanho do grid do lado. Então eu coloco aqui por 2 e eu falo que eu quero que a última linha tenha 50 pixels. Se a gente rodar isso, ele já calcula aqui pra gente e já faz isso, tá? É bem simples para fazer no CSS Grid. Dessa forma. Aí, o que a gente vai fazer agora? Isso daqui não é tão usual, às vezes, durante um site, durante o seu desenvolvimento, fazer um grid assim de 3x3, 4x4, tá? Às vezes a gente pensa mais em como vai ficar na tela, né? E aí eu peguei aqui um layout bem simples, que é bem comum de você ter. Então, é ter um header, ter uma navbar, ter uma section e um article aqui embaixo, um aside e um footer, tá? Esse aqui é um grid normal de uma página. Então, se a gente parar para pensar aqui, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas, tá? E a gente tem 2 colunas, essa coluna e essa coluna. E aí o que acontece? O header aqui tem, ele ocupa as 2 colunas, a nave também, o footer também, mas tanto a section quanto o article ocupam uma e o aside ocupa a outra. Só que essas daqui ocupam uma largura maior do que do aside, tá? Então vamos agora fazer isso aqui dentro do Rapid, tá? Eu vou vir aqui no index e mudar. Eu vou colocar aqui as nossas tags que a gente vai ter. Então a gente tem lá o header, e aí eu vou escrever header, e vou fechar a tag header. Logo depois disso, tinha a nave, o aside, vamos lá, nave, aside, a section, o article e o footer. Beleza, vou renderizar isso aqui. Opa, desculpa, deixa eu só comentar. Apagar essa linha aqui e apagar esses outros CSS, tá? Eu mantive aqui o container display grid, tá? Só para a gente já começar com o grid ali. E aí coloquei os nossos elementos que a gente vai estilizar o grid. Então, estão aqui, header, naves, aside, section, article e footer. Como que a gente vai falar agora para eles ficarem nessa disposição? Primeiro eu vou só fazer uma outra coisa aqui, que é colocar as cores em cada um desses elementos só para ficar mais visual para a gente. Não precisa... Deixa eu ver, será que se eu voltar aqui vai funcionar? Ah, funcionou, show. Então eu vou aproveitar aqui e colocar header, nave, aside,
section, article e o footer. Eu vou apagar o resto. Beleza. Vamos ver, só para ficar colorido para visualizar melhor. Legal, tá aqui. Está dando para ver bem até. Eu vou só mudar esse azul que está me incomodando. Tá bom. Não sei se melhorou. Tá ótimo. Tá dando para ver. Mas voltando, o que a gente vai ter que fazer então é falar agora para o nosso grid quantas linhas, quantas colunas a gente quer. Então vamos fazer da mesma forma. Grid template columns eram duas colunas, certo? Só que se a gente lembrar, essa coluna aqui é o dobro dessa coluna daqui, certo? Então o que a gente faz? Dois FR e um FR, tá? Então ela vai ser o dobro do tamanho dessa. E a gente vai fazer grid rows. Essas duas aqui têm o mesmo tamanho, o footer tem o mesmo tamanho, essas aqui são um pouco maiores, tá? Então a gente vai fazer 40 pixels, 40 pixels, colocar 200, 240 pixels, tá? E vamos rodar para ver o que acontece. Se a gente colocar aqui, ele criou realmente as duas colunas e ele setou mesmo a altura das linhas. Só que o que acontece? Ele não sabe onde cada elemento tem que ser posicionado na tela. Ele vai colocando meio que na ordem que eles estão criados aqui dentro do HTML. Ó. O header, nav, aside, section, article e footer. Tá? Aí a gente tem que falar para ele como que é o template assim, desse grid. Para fazer isso, é só colocar grid template areas. E aí a gente tem que colocar aqui como que vai ser cada área desse template, como que é esse grid. Então a gente vai falar que na primeira linha, na primeira coluna, eu quero o header e que eu quero que esse header continue na segunda coluna também. E aí a gente vai fazer isso para todos. A nave na linha de baixo, quero que ela fique na coluna 1 e na coluna 2. Eu vou fazer para o section, ficar na linha 3, ao lado do aside. E aí o article embaixo do section e o aside vai continuar entre essas linhas. E o footer aqui embaixo. Tá? Beleza. Depois de fazer isso, só falta uma coisa. O CSS Grid ele não interpreta que esse nome é o mesmo nome da tag ou da classe. Tá? Para ele, isso ele não consegue entender. Para ele interpretar, a gente tem que criar dentro da tag ou da classe aqui um grid area, passando aqui header. Tá? Esse é o nome que ele interpreta. Então, se eu quisesse que chamasse outra coisa, por exemplo, header banana. Opa, era para ser header banana. Tá? Para ser header banana, então eu teria que escrever aqui header banana. Tá? Isso para todos. Então eu vou colocar grid area e vamos lá. Opa, desculpa, eu errei aqui uma coisa, pessoal. O grid area, na verdade, ele não é uma string, tá? Ele tem que ser um campo normal. Então, eu tenho que passar aqui só o nome, sem as aspas, tá? Um erro meu isso aí. Então, a gente tem que passar grid area e escrever direto o nome do template que está aqui, tá? O template aqui tem que ser em string, mas o nome aqui não. Isso é bem importante, que eu confundo muito. E vou rodar. E agora tá legal. O header aqui, certo? Seguindo o template que está escrito aqui, com a nave, a section, o aside aqui do lado e o footer. Beleza?
E é isso, pessoal. Esse é o CSS Grid, ele é bem simples, ele ajuda bastante. O que ele ainda não consegue fazer, mas que já está sendo criado, é subgrid. O que eu quero dizer com isso? Se aqui dentro da minha section eu quisesse criar um outro grid, por exemplo, eu não consigo fazer. Mas aí que vem assim a graça do CSS Grid com o Flexbox, que muita gente fala assim, ah, veio substituir o Flexbox. Pô, ainda não, sabe? Tipo, e o Flexbox tem muitas utilidades boas, assim. E eles combinam muito bem. Se você criar um grid assim e aqui dentro da section você usar Flexbox para posicionar os seus elementos aqui dentro, aí vai funcionar muito bem. Aí é o melhor caso de uso. Beleza?